Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Marcela Enaili e você está assistindo ao nosso primeiro vídeo sobre inglês, tempos verbais 2 do zero, a fluência. Lembrando então que neste curso a gente vai ver um pouquinho sobre dois tempos verbais do passado, que são o simple past e o past continuous. Porém, antes de a gente entrar de fato nesse assunto, vamos entender um pouquinho como que funciona o verbo to be no passado. Isso porque quando a gente precisa falar que a gente fez algo, que nós estávamos fazendo, que nós fizemos alguma coisa, que estávamos em algum lugar ou que estávamos de determinada forma, a gente precisa então utilizar esse verbo to be e para isso a gente precisa então entender como ele funciona. Muito ouve-se falar do am, is ou are, que são as formas no presente do verbo to be. Mas pouco a gente vê então o pessoal falando sobre was e were, que são as formas do verbo to be no passado. Então, a primeira coisa que nós vamos ver nesta aula é uma situação prática, onde a gente precisa então falar de alguma coisa que está ocorrendo agora e que ocorreu na noite anterior, por exemplo. Se nós olharmos atentamente essa imagem, a gente pode então perceber que na last night, noite passada, essa pessoa que a gente vai conhecer como sendo Robert, estava dormindo, certo? E ele estava então no conforto da casa dele, na cama. Mas podemos perceber que agora o Robert se encontra então aonde? No trabalho. Portanto, a gente tem as seguintes afirmações. Now Robert is at work. Então, agora o Robert está no trabalho. At midnight last night, he wasn't at work. À meia-noite da última noite, ele não estava no trabalho, certo? E podemos também afirmar que he was in bed. Ele estava na cama. And that he was asleep, certo? Então, no próximo slide, nós vamos então verificar um pouquinho como é que fica essa mudança do to be no presente para o to be no passado. Quando nós temos então um to be no presente, nós possuímos três formas diferentes: am, is e you are. O am, no presente, quando nos referimos a ele ao passado, ele se tornará was. E aqui então temos um exemplo. I was tired yesterday. O is, ele também vai se referir ao was no passado. Gabriel was at the supermarket. Ok? Enquanto isso, o are, ele vai virar were. Presta atenção nessa pronúncia. Were. Muitas pessoas confundem com a question word referente a lugar, porque ela é escrita da seguinte forma: W-H-E-R-E. Porém, a pronúncia é where, enquanto que o to be no passado, ele é dado por W-E-R-E e a sua pronúncia é were. E aqui nós temos então um exemplo. They were at the cinema. Certo? Bom, esse daqui é então o nosso primeiro vídeo sobre esse assunto, was e were. Na próxima aula a gente vai entender então um pouquinho mais sobre como funciona a conjugação, além de ver alguns exemplos e também as estruturas para utilizar então o to be no passado. A gente se vê então no próximo vídeo. Até mais!